Também quero aqui compartilhar algumas informações importantes lá com a população lá do nosso estado, Rio Grande do Norte. Começa, senadora Rose, dando conhecimento ao povo potiguar, mas especificamente ao povo moçoroense, a Açu, a região do Vale do Açu, a região salineira, de uma audiência que tive nesta quarta-feira, junto com o professor Arimateia, que é o reitor da Universidade Federal do Semiárido, também presente nessa audiência, o chanceler da Liga Moçoroense de Estudos e Combate ao Câncer, o doutor Francisco Cury de Medeiros. Essa audiência lá no MEC foi com o secretário executivo, o professor Luiz Cláudio Costa. O tema exatamente as ações voltadas para a expansão e fortalecimento dessa importante instituição de ensino superior no nosso Rio Grande do Norte, que é a UFESA. A expansão, precisamente no que diz respeito à questão do curso de medicina. Enfim, luta essa que já estava em curso. Na verdade, né, o compromisso que nós havíamos assumido com Mossoró e com a região do Vale do Açu, de que através do programa Mais Médicos, a UFESA, através do seu campus central em Mossoró, iria oferecer o curso de medicina, bem como também a UFESA, através de um campus, Ciências da Saúde, que será instalado no Vale do Açu, iria oferecer também curso de medicina. Quero dizer, senadora Rose, que esse compromisso está mantido. Mais do que isso, esse projeto está garantido, mesmo em meio a todas essas dificuldades. Mas quero aqui destacar, né, a sensibilidade da presidenta Dilma, através do Ministério da Educação, do ministro Aloysio Mercadante, do secretário executivo adjunto, secretário executivo professor Luiz Cláudio, que ontem nos deu exatamente essa importante notícia, né? O curso de medicina, tanto de Mossoró como de Açu, estão, portanto, garantidos. E ontem ele adiantou, né, portanto, colocou para o reitor que o reitor já tinha a autorização por parte do MEC para a abertura do processo licitatório, que vai ser tanto para o início das obras dos campos de medicina em Mossoró e em Açu, sendo que, no caso do curso de medicina em Mossoró, essas obras, senadora Rose, serão destinadas exatamente para a estrutura acadêmica, né? Ressaltando também que o calendário de Mossoró já está mais adiantado, uma vez que a primeira turma dos estudantes que cursarão medicina na UFESA em Mossoró, essa primeira turma que já foi selecionada agora no último Sistema de Seleção Unificada, SISU, essa turma, graças a Deus, terão o início das suas aulas já agora no segundo semestre. Adiantando ainda, né, para os moçoroenses e para toda aquela região, que dentro desse contexto, que é a UFESA agora ampliar sua oferta de vagas no que diz respeito ao acesso ao ensino superior, oferecendo o curso de medicina, dentro desse contexto, também está sendo tratado no Ministério da Educação a proposta do Ministério da Educação adquirir um hospital, que servirá exatamente, de um lado, de suporte aos estudantes, porque o hospital é a estrutura para que os estudantes possam fazer a parte prática. E, ao mesmo tempo, senadora Rose, imagine, né, a conquista, o ganho que a população de Mossoró terá, porque, ao mesmo tempo, será beneficiada a população de Mossoró com, na verdade, no fundo, o hospital universitário, né? Portanto, vai melhorar e muito, ampliar e melhorar e muito as ações exatamente numa área tão complexa e tão demandada, né, hoje pela população, que é a questão da saúde. Porque é disso exatamente que se trata. Quer dizer, medicina em Mossoró
não é só a estrutura acadêmica para as aulas de cunho teórico, né? Necessita também uma estrutura, né, hospitalar para que eles possam, claro, complementar o seu curso, né, assim como o curso exige. E, ao mesmo tempo, a população será grande beneficiada. Então, resumindo, Mossoró, né, as aulas começam agora já no segundo semestre de 2016, vão ser iniciadas as obras para a estrutura. Vai ser aberto o processo licitatório para as obras, no caso da estrutura acadêmica, bem como também, né, o MEC está analisando a proposta já apresentada pelo professor Arimatea da aquisição de um hospital lá na cidade de Mossoró, que passaria a ser, portanto, o hospital universitário para dar exatamente o suporte, né, ao curso de medicina e a grande conquista para a população, porque significará, né, melhorar as ações da saúde para a população de Mossoró e daquela toda a região. No caso de Açu queremos aqui colocar que o processo licitatório também vai ser aberto e, portanto, se Deus quiser, ainda no segundo semestre, a UFESA deve dar início às obras lá do campus Ciências da Saúde, lá em Açu, né? E aí haverá o replanejamento no MEC, né, para definir o calendário, no caso, de início das aulas de Açu, que deverá acontecer exatamente, né, segundo semestre de 2017. Mas o mais importante aqui, eu digo isso com muita alegria, é poder aqui, através da tribuna do Senado, dizer à juventude de Açu, dizer à juventude do Vale do Açu, dizer à juventude da região salineira, dizer aos seus pais, dizer que, conforme eu disse durante todo esse tempo, palavra dada, palavra cumprida. O campus Ciências da Saúde de Açu está garantido através da sensibilidade do governo da presidenta Dilma, mesmo em meio a todas essas dificuldades. Então, quero aqui, senadora Rose, portanto, né, dizer da alegria, porque isso são conquistas fundamentais, Vossa Excelência compreende muito bem isso, que é uma lutadora lá no seu estado, são conquistas fundamentais no campo da educação, no campo da saúde, ou seja, conquistas fundamentais para fazer avançar a cidadania da juventude, a cidadania do povo do meu estado. Quero, portanto, aqui parabenizar o professor Arimatea, o reitor daquela instituição e sua equipe, pelo trabalho competente que o professor Arimatea tem feito à frente dos destinos da Universidade Federal do Semiárido, inclusive pelo trabalho competente que ele coordenou no caso do curso de medicina em Mossoró e o campus Ciências da Saúde lá em Açu. Quero aqui mais uma vez registrar, claro, o papel da presidenta Dilma, do governo federal, do ministro Mercadante, do professor Luiz Cláudio, que mesmo em meio a todas essas dificuldades, né, o esforço que está sendo feito para que esses projetos que já estavam pactuados, sejam exatamente garantidos. Quero aqui também, claro, né, aqui mandar o meu abraço lá para toda a juventude lá do Vale do Açu, mandar o meu abraço lá, né, para todos que fazem o meu partido, o Partido dos Trabalhadores lá em Açu e na região, através de Paulinho, de Inês, pelo quanto batalharam por isso. Mandar o meu abraço lá para os movimentos sociais, né, para os meus colegas professores, para os estudantes. Um abraço também para o prefeito Ivan Júnior, que foi um grande parceiro nessa luta, né, e demais aliados, porque o campus Ciências da Saúde na cidade de Açu representa um sonho de gerações. Para os jovens daquela região, senadora Rose, de origem humilde, que acalentam no peito o direito também, por exemplo, de fazer um bom curso de medicina, de ser doutor, né? Enfim, para esses jovens, a chegada, né, do curso de medicina, inclusive com o selo e a marca da qualidade, né, da Universidade Federal do Semiárido, significa muito para a vida exatamente desses jovens e de suas famílias.
De repente é o impossível se fazendo possível, graças a um governo, o governo do PT e aliados, que começou com o presidente Lula e agora com a presidenta Dilma, que tem sensibilidade social, que tem compromisso, né, que tem, na verdade, avançado num projeto de um Brasil inclusivo, um Brasil que inclui, né, no acesso à educação, que inclui no acesso às políticas públicas que visam exatamente o quê? Promover a cidadania do nosso povo. Quero também, por fim, senadora Rose, dizer que ainda com o ministro Mercadante ontem, aí na presença do governador lá do meu estado, Robson Faria, na presença dos secretários, o professor Chagas, secretário de Educação, André Horta, secretário de Tributação, com a presença de uma comitiva dos prefeitos potiguares lá do meu estado, tivemos com o ministro Mercadante, tratando também de um tema muito importante, que é a questão do Fundeb, especialmente pelo fato de que o Rio Grande do Norte, tanto o estado como os municípios, vem enfrentando um problema em virtude de um cálculo equivocado que foi feito no que diz respeito à questão das compensações do Fundeb, e o fato, trocando em miúdos, é que hoje o estado e os municípios teriam que devolver um montante de quase 200 milhões. Ora, isso é impossível, senadora Rose. Em tempos normais, imagine em tempos de crise fiscal como os estados e municípios e a União vive hoje. Impossível, impossível. Quero dizer que o ministro Mercadante foi sensível e não poderia ser diferente, né? Ele demonstrou ontem na reunião, né, toda a disposição do MEC de colaborar com o governo do estado e com os prefeitos na busca de uma alternativa que possa equacionar essa questão, porque o fato concreto é que nem o estado, nem os municípios lá do meu querido estado do Rio Grande do Norte têm condições de abrir mão e de devolver uma quantia nessa monta. Então, saí de lá ontem muito confiante, né, de que com a parceria, com a ajuda do Ministério da Educação, do ministro da Educação, esse assunto será resolvido, inclusive pelas vias adequadas, né? Inclusive pelo caminho da própria judicialização. O que não pode os prefeitos lá devolver esse dinheiro, até porque não tem como devolver de maneira nenhuma, nem o governo do estado. Então, né, saímos de lá, repito, com essa perspectiva, mais do que perspectiva, do que com confiança de que isso será resolvido. Por fim, senadora Rose, quero aqui também, né, fazer um registro acerca desses últimos acontecimentos aí, envolvendo o querido presidente Lula, enfim, toda essa campanha de ódio, de difamação, né, de ódio, de difamação, né, que vem sendo feita contra, né, a figura do presidente Lula. Mas aqui, ontem, ainda bem que o Conselho Nacional lá do Ministério Público, né, em decisão liminar, suspendeu o depoimento que o ex-querido presidente Lula e dona Marisa iriam prestar ao então Ministério Público de São Paulo, né. O conselheiro, o juiz, o doutor Walter Araújo, atendeu um pedido, inclusive, do deputado Paulo Teixeira, lá do PT de São Paulo, e, portanto, concedeu liminar, suspendendo o depoimento até que o Conselho analise as denúncias de que o promotor, portanto, estaria extrapolando as suas competências e cometendo uma inconstitucionalidade. E, na verdade, é disso que se trata, senadora Rosa. O promotor, enfim, extrapolou em diversos aspectos. Primeiro, né, enfim, né, o aspecto de natureza política, né, que ele está dando exatamente esse caso. Tanto é que todo o Brasil estarrecido acompanhou. Ele primeiro foi para as páginas de uma revista aí conhecida, né,
conhecida, inclusive, pelo quanto de calúnia ela despeja nas suas páginas. Então, foi para revistas, quer dizer, de repente, acusar, dizer que ia fazer isso, que ia fazer aquilo. Depois, tomou uma decisão que não cabia a ele, porque ele não era o promotor, a instância dele não era a instância exatamente adequada, né, para tomar essa decisão. Daí porque, né, o juiz, volta a repetir, doutor Walter Araújo, membro do Conselho Nacional do Ministério Público de São Paulo, né, com responsabilidade em boa hora, acatou o pedido do deputado Paulo Teixeira e, através de uma liminar, suspendeu o depoimento que seria dado. Na verdade, o Ministério Público, que deveria agir em defesa da ordem jurídica, dos interesses sociais individuais e do próprio regime democrático, rasga a Constituição na pessoa desse promotor Conserino. Esse senhor vem agindo em flagrante abuso de poder ao anunciar, antes mesmo de ouvir os depoimentos de Lula e de sua mulher, que iria indiciá-los por lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. Ainda, senadora Rosa, um elemento claramente de autopromoção aqui, pois se o interesse fosse realmente eminentemente público na ação do promotor, como eu já disse, ele não teria ido às páginas da revista semanal de questionável idoneidade, adiantar o seu convencimento antes mesmo de ouvir a parte. Sem que sequer ouvir explicações, sem nenhuma prova, ele já havia definido os crimes que teriam sido cometidos. Mas, enfim, né, senadora Rosa, volto a dizer, né, vamos virar a página, porque o Conselho Nacional do Ministério Público atuou exatamente em defesa da democracia para restabelecer a ordem e atuou respeitando exatamente o quê? Os princípios do Estado democrático de direito. Quero dizer, senadora Rosa, que mesmo com o depoimento sendo cancelado, isso foi noticiado ontem já quase meia-noite, mesmo assim as manifestações de apoio que tinham sido já anunciadas ao presidente Lula não foram canceladas de maneira nenhuma. E hoje, lá no Fórum da Barra Funda, lá em São Paulo, o que se viu foram manifestantes a favor do presidente Lula, manifestantes contra, só que com um detalhe, os manifestantes contra, né, eram um punhado de pessoas, um número extremamente inferior, mas inferior mesmo à quantidade de manifestantes, né, que foram lá levar o seu abraço de solidariedade e, ao mesmo tempo, de indignação, tanto à presidenta Lula, ao ex-presidente Lula, como à querida dona Marisa Letícia, né, pelo quanto eles têm sido alvo, repito, de uma campanha difamatória, uma campanha leviana. Mas acrescenta ainda, senadora Rosa, que esse episódio hoje lá em São Paulo, dessas manifestações, evidencia o quanto é necessário, meu Deus, né, dar um basta nessa campanha de incitamento ao ódio nesse país, né? Porque, como disse o brilhante jornalista Fernando Brito, editor do blog O Tijolaço, o confronto na porta do Fórum da Barra Funda de hoje, com o cancelamento do depoimento, é uma advertência ao que pode dar esse tipo de espetaculosidade que em nada se parece com um processo civilizatório. Ou seja, as manifestações hoje de apoio ao presidente Lula, lá na porta, repito, do Fórum da Barra Funda, mostrou, né, o quanto o presidente é querido, o quanto o presidente é amado, o quanto o presidente é respeitado, mostrou o quanto há de base social, né, na defesa exatamente do presidente Lula. E essas manifestações revelam, volto a dizer, revela muita indignação, revela, na verdade, né, um sentimento no nosso peito de muita injustiça, repito, pelo quanto, né, ele tem sido acusado sem provas, né, num movimento, né, de cunho que parece uma verdadeira inquisição, e esse movimento, senadora Rose, vou concluir, só tem uma explicação, meu Deus, né, é o medo que setores da direita desse país, aliás, a direita desse país, enfim, junto com setores da grande mídia, tem da volta do presidente Lula em 2018.
a volta, por tudo, pela sua história, pela sua trajetória, né, por tudo, inclusive, que esse homem fez, né, à frente, inclusive, dos destinos de um país chamado Brasil. Na verdade, no fundo, o que tem muito medo é dele continuar no exercício da atividade política, né, exercendo os seus direitos, inclusive o seu direito, senadora Rose, por exemplo, de se candidatar novamente e de voltar à presidência do país, porque esse é o desejo da maioria do povo brasileiro e, se Deus quiser, é o que vai acontecer em 2018. De Vossa Excelência. E ao presidente Lula e à dona Marisa, o nosso abraço afetuoso.